Canal Giro Católico com Gabriel Duarte e Roberto Duarte. Nesta quarta-feira, dia 15 de abril de 2020, o Evangelho do Senhor está no livro de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Escutemos a palavra do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: Que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleófas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias. Ele perguntou: Que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito a ele, porém ninguém ouviu. Então Jesus lhe disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais diante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes afirmaram realmente
o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão da palavra do Senhor. Amados irmãos, os discípulos que caminhavam em direção a Emaús estavam conversando sobre tantas coisas, estavam tensos e preocupados com tudo que estava acontecendo. Os discípulos de Emaús se parecem com os discípulos de Jesus dos dias de hoje. Eu, você, cada um de nós estamos a caminho das coisas da vida para serem resolvidas e cuidadas, e até mesmo dentro de casa ou conversando com os outros falamos de tudo e às vezes perguntamos: o que está acontecendo? O que é isso? Por que o mundo está assim? Por que estamos passando por essa crise? Por que essa pandemia? Não paramos para escutar o Senhor. Não paramos para o encontrar. Queremos encontrar respostas humanas para as coisas, mas não queremos ter o encontro pessoal com o Senhor, que é o mais importante, amados irmãos e irmãs. Saímos das trevas e vamos para outras. O importante, no entanto, é que em todos os mares que atravessamos nesta vida, estejamos com o Senhor e Ele esteja ao nosso lado. Por isso não busquemos outras respostas para a vida, sem primeiro nos encontrarmos com Jesus. Alguém pergunta: onde está Jesus? Ele está ao nosso lado, caminhando conosco. Está na nossa casa. Amados irmãos e irmãs, busquemos Jesus. Deixemos o Senhor, que está ao nosso lado, na nossa casa, falar conosco. Desliguemo-nos, desconectamo-nos de tudo para nos voltarmos à palavra dele, para nos encontrarmos com Jesus vivo na sua palavra viva. Você sentirá o seu coração arder, a sua alma vibrar e o seu coração encontrar a paz quando deixar Jesus falar com você por meio das Sagradas Escrituras. Amados irmãos e irmãs, esse foi o Evangelho de hoje, dia 15 de abril de 2020. Estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.